Tudo bem, meus amigos? Começamos mais um encontro com a língua portuguesa. O tema é hífen. E aí, preparado? Há momentos em que o hífen a gente olha e fala assim. Aliás, o hífen já começa dando problema lá na acentuação gráfica, porque hífen no singular tem acento, mas no plural não, hífens. Interessante, né? Porque as paroxítonas terminadas em ENS não são acentuadas, como jovens, nuvens, itens. Então, paroxítona terminada em EM e ENS não são acentuadas. Por isso que ocorre já na acentuação gráfica hífen, terminada com N, EN acentuada, mas quando vai para o plural, deixa de receber acento. Um dos grandes problemas da acentuação. Mas não vamos falar do acento do hífen, nós vamos falar do uso do hífen, em que há uma parte muito bacana. Com a nova ortografia houve uma simplificação maravilhosa. Há um pequeno grupo, vamos aprender, há problemas, vamos administrar. Mas a grande maioria dos prefixos passou a ter um controle maravilhoso. Agora, nós temos o adjetivo composto, ligado por hífen, bem tranquilo, não é causador de problemas, mas o substantivo composto é que ainda dá margem a certa polêmica, a certa incoerência, mas no global nós temos uma boa noção, entendemos bem quando formamos novas palavras, né, com dois núcleos, as formações compostas. Então, né, há uma estranheza porque tentam organizar, tentam uniformizar, mas sempre criam exceções, criam situações que a gente fala, por quê? Por que fazer isso com cada um de nós, usuários da língua portuguesa, ainda mais em situação de prova, tá bem? Então nós temos o uso do hífen em pontos mais ou menos tranquilos, como a questão do prefixo do adjetivo composto, há um pouco de dificuldade. Um pouco foi bacana agora, né? Temos uma razoável dificuldade no substantivo composto e nós vamos discutir isso, um pouco por causa das mudanças de regras, né? Mas há um bom conjunto para entender e controlar. Aquilo que não dá para controlar, nós vamos pesquisando, estudando, criando registros, administrando a crise. Mas aquilo que tem uma coerência, nós vamos procurar entender, tá bom? Então vamos iniciar. A aula de hoje é a aula de hífen, e o hífen, então, aparece a nós inicialmente, né, como aquele que nós usamos na colocação pronominal, em relação à ênclise e à mesóclise, a separação silábica, né, a translineação, a hora que você muda de uma linha para outra. Seria bom se aquilo que cai numa prova estivesse em cima disso, né? Em cima do uso desses três momentos. Mas não, isso aí é uma base bem tranquila, nós temos um uso muito correto, isso não é um problema para nós que usamos a língua portuguesa. Legal? O problema começa exatamente aqui, na formação de palavras por composição, ocorre a justa posição de palavras em que o novo sentido surge. Então você fala, professor, por que se usa substantivo composto? É porque o substantivo sozinho tem um valor, mas quando nós os relacionamos, criamos um vínculo entre dois e produz um novo sentido, é aí que normalmente nós usamos o hífen, né? Então, roda gigante, você pode ir, por exemplo, numa borracharia, encontrar uma roda de trator e dizer para mim, professor, você não vai acreditar no tamanho. A roda tinha 2 metros de altura. E eu vou dizer para você, era uma roda gigante. Então, quando eu quero dizer que é uma roda muito grande, nós não usaríamos o hífen, mas para designar um daqueles brinquedos que há em parques de diversão. E hoje em dia, né, em vários pontos turísticos, nós temos essa roda gigante. Então, a roda gigante é uma coisa que passa a significar dessa forma com o hífen. Com o hífen, todo mundo entende que é o brinquedo, normalmente, né, usado, presente em parques de diversão, ok? Já fui o que eu tinha que ir em vida, né, aquilo que eu já tinha que fazer, já fiz, não vou mais em roda gigante.
brinquedos que sobem e descem em alta velocidade. E meu negócio é chão, né? Mas quando eu falo roda gigante com hífen, automaticamente vem à sua memória o brinquedo, né? Que traz às vezes alguns medos em algumas pessoas, né? Nós temos a couve, muito comum no acompanhamento da feijoada brasileira, né? Mas temos a couve-flor. Então vejam como essa união remete a um alimento, tá bem? Cachorro quente, tá? Então cachorro quente, a hora que você vê com hífen, você imediatamente sabe que é o nome do sanduíche. Então nós temos ali a formação de palavras por composição, essa composição é a chamada justaposição, a justaposição com hífen e sem hífen, tá bem? E nós estamos falando de justaposição com hífen. Se fosse uma regra única, né? Toda justaposição com hífen, mas não é assim. Então a justaposição pode ser com hífen, pode ser sem hífen. Então essa com hífen é que nos interessa. Mas vejam como há um novo sentido que surge, né? E isso nos traz uma noção interessante da razão de aproximar essas duas palavras a ponto de torná-la um substantivo composto. Sim, mas é um substantivo. Designa algo, né? Veja então alguns exemplos como ano-luz, arco-íris, arranha-céu, pombo-correio, decreto-lei, médico-cirurgião, tenente-coronel, tio-avô, né? Tio-avô, amor perfeito, aquela florzinha bonita, né? O guarda noturno, primeiro-ministro, segunda-feira, conta-gotas, guarda-chuva, guarda-roupa. São exemplos de substantivos compostos que nós entendemos muito bem a razão do hífen. Muito bem, né? A gente tem uma noção boa aí, há uma relação de dois substantivos que produzem uma significação nova. Então, essa sensação, eu acho, que todos nós temos e que justifica o hífen, aquilo que nós usamos então no português e temos uma aceitação dessa realidade, né? Olhem agora o adjetivo composto, perdão, ainda o substantivo composto, em que com a nova ortografia, bem lembrado, com a nova ortografia, quando há algum elemento de composição, geralmente é a preposição, esse elemento de combinação é uma preposição, cão de guarda, dia a dia, fim de semana, vejam como se compõe por meio de uma preposição, né? Mão de obra, mula sem cabeça, pé de moleque, tudo isto antigamente tinha o hífen, e daí com a nova ortografia aboliu-se o hífen. Nós temos então essas palavras hoje em dia sem a presença do hífen. Beleza, tá bom, né? Perde muita coisa. Por exemplo, pé de moleque designava o doce. É claro que teria que ter então o hífen, né? Então uma pena. Pé de moleque fica mais saboroso com hífen, né? Com hífen. Então notem que foi meio arbitrário isso daí, né? Porque o critério para usar o hífen era essa nova carga semântica que aquela combinação produzia. E a hora que eu vou extinguir o hífen ali, fica então imprecisa a ideia que eu quero trazer, né? Temos o pé de moleque, propriamente, geralmente um pé então, né, ali de forma significativa, um pé descalço, um pé meio sujo, né, que remete então ao doce, né? Pé de moleque. Você acha que colocaram o pé de moleque porque por causa da higiene, por causa da limpeza do pé da molecada? Claro que não. O pé de moleque está ligada, né, à falta de higiene, está ligado à falta de higiene, e seria bacana que aí não mexesse, mas mexeu. Então tem preposição, tem algum elemento conectivo, não tem mais o uso do hífen. Tá legal? É bacana a gente perceber que isso, então, fere um pouquinho o que eu disse antes. Mas tudo bem, vamos compreender a razão. Tem um elemento que liga uma palavra a outra, tem a preposição geralmente fazendo isso, cessa o uso do hífen. Porém, vejam o que há na nova ortografia, né? Porém, nós temos ali a manutenção do hífen nos elementos da botânica e da zoologia, né? Eu acompanhei muito de perto toda essa mudança, né? Nós começamos lá em 1990, até marquei aqui para não esquecer, 1990 foi o acordo, né? O acordo sai. É lógico que o acordo saiu, mas houve uma rebelião, não foi aceito de pronto, né?
Daí em 2009 começou a vigorar no Brasil e em Portugal não. Em 2009 o acordo cheio de lacunas, então o professor Evanildo Bechara, da Academia Brasileira de Letras, ele essencialmente produziu muitas informações além do acordo, mas muitas informações. Coisa que nem passava perto do acordo, ele foi lá tentando, né, exatamente dar adequação àquilo que tinha fugido. Então o professor Evanildo Bechara, um renomado gramático, né, que está entre nós, ainda produz, né, uma pessoa em atividade, ele teve uma grande participação a partir daí. Então, de 2009 até 2016, foi o prazo para conviver com as duas ortografias, e a partir de 2016, então, é que passamos a ter só a nova ortografia. E no acordo, então, lá disseram, nomes botânicos e de zoologia, como tem esse fundo técnico, não alteraremos nada. Né? Então segue com o hífen sem nenhum problema. Por isso que bem te vi, bem me quer, erva de cheiro, ah lá, erva de cheiro perderia o hífen, né? Seguindo a noção anterior, mas como é da botânica, o hífen permanece. João de Barro perderia o hífen, mas o nome do passarinho, João de Barro, manteve por causa da zoologia, termos da botânica e da zoologia. Né? Não me toques, deve ser uma flor, né? Deve ser uma flor, não conheço. Bem-te-vi está aí de novo, vou deslocá-lo daqui. Está sobrando. Cobra d'água, né? Cobra d'água, bico de papagaio. Bico de papagaio é interessante porque nós temos o bico do passarinho, da ave falante, bico do papagaio, por exemplo. Nós temos o bico de papagaio, que é o apelido dado a um problema na coluna cervical. Né? Então ali a pessoa tem bico de papagaio. É nesse momento que deveria ter hífen, mas daí segue o que nós vimos no quadro anterior. Daí segue, né, aquilo que vai ter a combinação deixa de ter. Então o bico de papagaio, como problema na coluna, deixou de ter hífen, entra aí. Mas nós temos uma plantinha chamada bico de papagaio, que então segue por ser botânica. Esses momentos, né, realmente produz um pouco de assim, aquela sensação de, professor, mas como que nós vamos controlar o bico do passarinho? Não tem hífen. A dor na coluna, o problema na coluna, não tem hífen, mas a planta, bico de papagaio terá, tá certo? São problemas que todo mundo vai ter que enfrentar, então dói menos. Quando é um problemão coletivo, cada um fica com um pedacinho, dói menos. Mas esse é um problema. Começamos a ter, né, mais de um uso e de repente há momentos com hífen, há momentos sem hífen, mas por enquanto tem uma justificativa bastante coerente. São termos da botânica e da zoologia, como são termos científicos, a nova ortografia não alterou, tá bem? Criou-se, olha que coisa, gente, porque eu me lembro exatamente que a partir dos anos 90, daí começou a nova ortografia. Então, o mais que perfeito que tinha hífen ia deixar de ter, que tem o elemento de composição, ia deixar de ter. Pretérito mais que perfeito, nós ligamos com hífen, ia deixar de ter. Então, naquele momento, foi lançado então um novo acordo. Pouco depois, vieram essas exceções. São exceções que o professor Evanildo Bechara com certeza acrescentou, dizendo que a força da tradição mantém o hífen nessas expressões como elemento de ligação. E daí o mais que perfeito voltou a ter o uso do hífen. Eu lembro que em certa época eu produzi, né, obra didática sem o hífen, depois eu tive que retificar, porque houve então essa exceção. Aí começamos a sentir problemas. E concurso público, gente, não deixe de perceber que a exceção sempre interessa para a banca, né? Cor de rosa, pé de meia, arco da velha, isso é do arco da velha, né? O pretérito mais que perfeito, então, não foi alterado. Isso aí é um problema para todos nós, é algo que incomoda, não deveria ter, né, nada da tradição, não. Segue a regra, né? Temos, então, mais um grupo de exceções, novamente, aí se justifica a junção dessas palavras, porque elas perderam a noção de composição.
Ah, professor, mas por que agora juntaram essas? A justificativa é que elas perderam a noção de composição, aquela ideia de substantivo composto. A integração foi tanta, isso é completamente subjetivo, gente. Completamente subjetivo. E daí girassol, que antes tinha hífen, passou a ser grafado com 2 Fs, Madre Silva também, manda-chuva tem a hífen, deixou de ter, pontapé, paraquedas, paraquedista, mas daí vem a grande contradição. Paraquedas, paraquedista não tem mais hífen no português. Só que para-brisa, para-choque, para-lama, para-raios, continua com hífen. Olha que lamentável isso, gente. Mas eu fico imaginando uma pessoa tentando controlar tudo, né? Essas mudanças que mexem com o idioma todo, às vezes fala uma coisa, logo depois aparecem os problemas. Então, às vezes, essa boa fé de criar exceções, criando justificativas como, né, perdeu, mas como assim? Quem sabe que perdeu, não perdeu? Né? Por exemplo, paraquedas não deveria ter perdido nunca, girassol. Então, notem que são momentos em que a gente tem que olhar para isso, lamentar, mas manter esse grupo bem aos olhos, porque está lá no acordo, está nos olhos da banca, tem que estar também diante de nós. Tá bem? Mas vejam a contradição na cara. Paraquedas não tem hífen, mas para-brisa tem. Né? Seguindo, gente, chegamos ao adjetivo composto, aí é super legal, bem tranquilo. Né? Nós vamos dar qualidade, por isso que é um adjetivo. E é composto porque tem mais de um núcleo ligado por hífen. Então, encontro norte-americano, festa sul-africana, né? Congresso afro-asiático, encontro afro-luso brasileiro de língua portuguesa, olha que coisa mais linda, né? Parede azul escura, cabelos castanho claros, né? Então aí o adjetivo composto super tranquilo, legal, funcionando bem. Tirando então o substantivo composto e esses momentos em que você fala assim, pô, né? Há um pouco de contradição ou de exceções desnecessárias, tinha que aproveitar o novo acordo, não aproveitaram bem. Então, daqui uns 30 anos, com certeza volta um novo acordo aí e espero estar vivo com vocês para poder assistir essa transformação do português mais um pouquinho. Cada novo acordo vai desajustando, vai apagando, vai conseguindo melhorar. Eu sou testemunha disso. Demora, né? Cada novo acordo vem dar uma melhorada, mas não faz aquela melhorada por completo. Então, o uso do hífen tem que ser problemático quando? No uso do substantivo composto, porque temos lá uma noção de uso, não é uma regra. Ah, juntam 2 substantivos, produz um novo sentido, nasce o uso do hífen. Né? Então não é uma regra isso aí, é algo que vai se consagrando também pelo uso. Tá legal? Muito importante perceber que há pontos notados, né, que nós viemos destacando, pontos que você tem que ter atenção, porque acabam criando as exceções. Tirando, então, um pouco desse problema que o substantivo composto traz em relação ao hífen, chegamos aos prefixos. E aí sim, você tem que aprender, porque essa é uma matéria-prima para a prova muito legal. Tá bem? Prefixos. Vocês têm noção de prefixo? Prefixo é aquilo que a gente precisa ter uma boa noção. São palavras que vão ter um valor, por exemplo, né, para dar ideia de negação, né, uma palavra que dê como anti, a palavra auto, que é por si próprio, né, homo, que é igual. São tantos e tantos como proto, que é aquela ideia de início, o primeiro, né, o inaugural. Então, né, a protolíngua, aquela língua que se construiu lá no começo de tudo, a língua primeira, né? Então nós temos vários prefixos, como semi, alto, hiper, super, né, micro, macro e assim por diante. São vários e vários prefixos. É muito legal aí você até ter o cuidado de ir controlando esses prefixos. Todo o material didático que eu faço sempre um exemplário. Não é colocar 1 ou 2 exemplos, não. Eu pego de A até Z e vou criando, então, né, um exemplário com os prefixos e a regra aplicada ao uso do hífen. Tá bom? Se nós olharmos para os prefixos, estão quase todos, de novo, gente, quase todos bem organizados.
Tem um grupo que você vai ter que olhar de uma forma diferente. Infelizmente, tem aquele grupo que separou, por razões históricas, por questões relacionadas, né, à história do português. Nós não temos o que fazer, nós vamos ter que aprender a conviver com esses grupos, tá bom? Então notem que nós estamos falando de palavras, então, como semi, ante, super, hiper, alto, pós, hipo, macro e assim por diante, né? Hipo, que é quando a gente aprende uma coisa e surpreende, né? Hipo quer dizer baixo, como hipoglicemia. Mas hipo quer dizer cavalo também, como hipódromo, né? Então hipo, dependendo da origem, se é grega ou romana, muda de significado. Pode significar baixo ou cavalo. E daí um dia eu li, gente, nunca mais esqueci. Hipopótamo, né? Pótamo é rio. Então hipopótamo é o cavalo do rio. Como marca alguma coisa, algumas coisas na vida, né? Hipo, cavalo, pótamo, hipopótamo, cavalo do rio. Bacana, né? Então hipo pode significar cavalo, pode significar baixo também, dependendo da origem desse prefixo. Vamos observar a regra, então, globalmente, e depois a gente vê os usos especiais. Primeiro está aí, usa-se o hífen se a palavra seguinte se inicia com a letra H. Então a letra H quase que vira uma coisa unânime. Então tem o prefixo mais a letra H, o hífen é presente. Anti-horário, microhabitação, mini-hotel, super-homem. Se a palavra que termina com uma vogal ou termina com uma consoante, e a palavra seguinte que vai se unir tem a mesma vogal, tem a mesma consoante, aí não pode. Letras iguais, né, se afastam, como no imã, letras iguais, polos iguais se afastam, letras iguais se afastam. Então, contra-ataque. Contra termina com A, ataque começa com A mais A não pode ficar junto. Letra igual, hífen obrigatório. Anti-inflamatório, arqui-inimigo, micro-ondas, micro-ônibus, micro-organização e aí por diante. 3. Sendo vogais diferentes, show de bola, não se usa o hífen. É aí o momento que dá vontade de errar, hein, gente? Se as letras são diferentes, vogais são diferentes, não precisa mais usar o hífen. Então, antiaéreo, antiético, olha que bacana. Atitude antiética, notícia extraoficial, microempresa, microempresários e multiuso. Vejam que legal, multiuso passa a ter hífen, porque cai na regra do eutônico, porque passa a ter uma vogal antes. Quando eu olhei essa acentuação, eu me assustei muito porque eu estava indo em direção à escola e lá aparecia um carro, né, um caminhãozinho da prefeitura com bastante água de reuso. Então, eles molhavam o jardim e estava o aviso lá, água de reuso. E com acentuação, eu falei, ó, perfeito, porque cai na regra do U tônico, I e U tônico formando hiato. Então, uso sozinho não forma hiato. Agora, multiuso vem o I antes. Reuso vem o E antes. Forma, então, a regra do U tônico. O tônico, né, que vem formando ali o hiato, agora tem a vogal antes, por isso que a aplicação da regra. Tá bem? E, por fim, surge uma coisa muito interessante, que é uma solução boa. Qual que é essa solução, gente? Se a palavra que vem à frente começa com R ou com S, em vez de usarmos hífen, vamos dobrar o R, vamos dobrar o S. Então, R ou S seriam problemáticos por causa do som. Se o S fica entre duas vogais, fica com som de zá, zê, zi, zozu. O R entre duas vogais não fica com som de Rá, fica com som de Irá, Re, Ri, Roru. Então falaram, não, vai dar problema fonético. Vamos dobrar o S, dobrar o R, em vez de usar o hífen. Então o hífen se restringe a dois momentos, H e letra igual. Se a vogal é diferente, tudo junto, e se vem com S ou com R, vamos dobrar o S ou R como antirreligioso, antissocial, contrassenso, autossuficiência. Então, esse quadro, gente, olha que maravilha, né? Deixa eu ver se eu não estou aqui em cima do quadro. Não, estou quase lá, beleza. Dá para enxergar numa boa. Vejam como esse quadro resume bem quase todos os prefixos, quase, tá bem? Mas vejam que bacana a simplificação que houve.
Antes tinha um monte de tabelinha, tinha um monte de problema, gente. Virou 4 regrinhas. Aí tem que bater palma. Aí foi muito legal, ok? Agora vejo então, para vocês notarem aí alguns exemplos. Por exemplo, micro-organismo, como que você escreveria? Micro-hospital, como que você escreveria? Micro-recurso, micro-saia, microambiente, microinformática. Então, ó, micro-organismo, letra igual, hífen. Micro-hospital, H, portanto, hífen. Micro-recurso, começa com R, dobro R. Micro-saia, começa com S, dobro S. Agora, microambiente, vogal diferente. Microinformática, vogal diferente. Tudo junto. Olha a regrinha aí, ó. Micro recebe hífen diante de O, letra igual, e H. Com R dobro R, com S dobro S, e o resto tudo junto. Uhul, até que enfim, uma regra que vem a nosso favor. Olha como a regra ficou diminuta. Em 4 momentos há uma intervenção sob regra, o resto tudo junto numa palavra só. Por isso, então, micro-organismo e micro-hospital com hífen, e micro-recurso e micro-saia, dobrando R, dobrando S, já microambiente e microinformática, tudo junto, sem a presença do hífen. Super-homem, opa, super mais H, hífen, professor, isto. Super-recurso, cuidado, cuidado, olha lá, R, tem que dobrar o R. Dobrar não, colocar hífen. Ah, professor, letras iguais, super-recurso. Então, vá lá dentro e diga assim, professor, por que tem que usar hífen ali? R mais R, letra igual. Já em supersensível, atenção, supersensível, após uma consoante, nunca teremos 2 S's no português. Olha que interessante, né? Após uma consoante, nunca teremos 2 S's. Então você pode grudar tudo, supersensível, numa palavra só, e o som segue supersensível, ok? Então, vejam que o hífen é para H e para R. Se a outra palavra vier com S, junta tudo. Se vier com R, né, vai ter que usar hífen porque a letra é igual. O resto, gente, é tudo junto. Super amigos, super infecção, super bactéria, super mulher, tudo junto numa palavra só. Ou seja, atenção, hífen diante de R, hífen diante de H. Agora o S não há necessidade de dobrar. Então R mais S junta numa palavra só, já que nunca se usam 2 S's diante de uma consoante. Tá bem? Então, super mais R, hífen, super mais H, hífen, o resto, tudo junto. Olha que bacana, ó. Super-homem e super-recurso, super-realismo com hífen, letra igual e H, super-sensível, não dobra, junta tudo numa palavra só. O resto vira tudo junto, super amigos, super infecção, super bactéria, super mulher. Legal, né? Isso ajuda pra caramba. Vamos ver agora um exemplo, né? Aliás, o exemplo não, vamos ver agora o problema. O problema, atenção agora, hein, gente? Agora entramos nos grupos que formam regras especiais. No novo acordo ortográfico, olharam para esses 4 prefixos e falaram assim, ó, esses 4 pequeníssimos prefixos têm uma larguíssima consagração de não serem usados com hífen. Não se usa com hífen. Tá legal? Então não importa o que venha, não se usa com hífen. Professor, e se vier com H? O H cai. O H vai cair. Isso que é bacana de perceber, né? Então você tem, por exemplo, desumano, inabitado, rehumanizar, tudo junto, sem o H. O H cai. Olha só que grupo terrível, gente, né? Então vejam que desabitado, desarmonioso, desumano, reabilitação, reaver, né? Tudo junto numa palavra só. Tá legal? Ah, professor, e quando for com R, quando for com S, segue as dobras. Aí não tem jeito, a não ser o desse, né? Mas quando for, por exemplo, o co mais S, dobra o S, o IN não, e o R mais S, o R mais o R, vai dobrar como já é de uso normal entre nós, né? Então por isso que corréu, hoje em dia, corréu é uma palavra muito utilizada,
você vai grafar com 2 R's. Corré, que é o feminino, com 2 R's, tudo junto. Para esses daí, o hífen é proibido. Daí os problemas vão sendo resolvidos. H, junto numa palavra só. O co, né, e o re, só o co e o re. Quando vem com R ou S, você vai dobrar essas letras. Professor, se a letra é igual, vai juntar tudo numa palavra só. Como coobrigação, coordenar, cooperar, reedição, reeducar, reeleger, como já usávamos antes. Como já usávamos antes. Então é um grupinho que gera vamos dizer assim, um desequilíbrio com o que vimos, mas eles se mantiveram dentro já daquilo que eram. Então mantiveram a tradição. Já os prefixos ab, ob, sob e sub, né, ao uso do hífen, seguindo a lógica da letra repetida, no caso do B. Então, se começar com B, você vai usar, e também com R. E também com R. Tá bem? São pouquíssimas palavras, mas temos, por exemplo, subrogar, no ambiente jurídico que é muito usado, né? Sub-raça, que é uma palavra conhecida, que tem, né, sub-reitor. Então, R, B, o uso do hífen. Tá legal? Já o AD muda a letra B para a letra D, então é R e D. Tá legal? Esse grupo, gente, esse grupo em particular, nós temos uma certa variação. Professor, e se a palavra vier com H, como subhumano? Então nós vamos ter os 2 registros com hífen, ou juntando tudo numa palavra só, sem a presença do H, tá bem? Desumano, nós vimos no anterior que você vai usar sem H. E nesses terminados em B e D, junta com H, por exemplo. Então você tem das duas formas. Aí você tem o uso livre, quer usar com hífen, pode, quer usar, né, sem o H, juntando tudo numa palavra só, também pode. Por exemplo, eu escrevo subhumano, tratamento subhumano. Eu uso tudo junto numa palavra só, sem H. Mas se eu quiser, amanhã eu vou escrever de novo, eu escrevo com hífen. Tá tudo ok. Né? O ideal é que você adote um padrão, isso não terá problema na língua portuguesa. Se você achar melhor o uso do hífen, sem problema algum, né? O hífen cai bem nessas palavras também. Mas é um problema que ficou da nova ortografia, tá certo? Esse grupo é o grupo já que antes era assim, prossegue. Quando nós usamos pós, pré e pró com som aberto, né, com som aberto, pós, pré, pró, com acento, portanto, o hífen é obrigatório. Em todo esse grupo, o hífen é obrigatório. Então nós não vamos aí ter nenhuma alteração, do jeito que era antes, se mantém, né, mas observando ali em particular no pós, pré e pró, que quando nós falamos com som aberto e por isso receberá acentuação, é a hora do hífen. Porque nós temos vários verbos, várias palavras que não têm o som aberto, como pospor, né? Pospor, o som é fechado. Então tudo junto numa palavra só. É só quando você fala pós-graduação, o som é aberto, tá bem? Esse grupo, hífen em todas as construções. Aí não tem, né, o que fazer, não tem exceção. E temos por fim os 5, circum e pan, que são 2 palavras de uso raro, né, o circum principalmente. Agora, circum vai receber hífen diante de M, de N, H ou vogal. Pan, a mesma coisa, né? M, N, N ou vogal. Aí o M e o N não marcaram diferença por causa do som nasal, né? Do som nasal. E ainda, quando você tem pan mais a letra B, o N tem que mudar para B. Né? O M tem que mudar para B, formando, por exemplo, pan-brasileirismo, todo o Brasil, pan-babilônico, né? Pan quer dizer tudo, todos. Por isso que a gente tem a expressão pandemônio. Nossa, aquilo lá virou um pandemônio, né? É como se fosse a reunião de todas as coisas ruins que existem. Mas são prefixos raros, né? Mas a gente numa prova, pelo menos, tem que manter a regra viva, ter essa verificação para poder controlar essa formação. São poucas palavras, né? Pouquíssimas palavras. Então,
MN por causa do som nasal, H já é tradicional e vogal também. Né? Aí no caso da vogal, é para evitar que se junte e forme uma nova palavra, uma nova combinação que tire o sentido, né, coerente, o sentido correto. De repente, forma-se uma nova sílaba e perde-se o valor da palavra primitiva. Essa é a tentativa de se colocar o hífen também na vogal, né, para que haja uma preservação da integridade da palavra que se anexa. Perfeito? E o último, agora sim o último, que aparece o mal, quando usado com prefixo, ele tem vários usos, inclusive com prefixo, que nós vamos colocar o hífen diante de vogal, H e a letra igual, né? Vogal, H e a letra H, a letra L. Com mal entendido, mal-estar, mal-humorado, mal localizado, né? Aquele é um mal localizado. Não e quase eram antigamente usados com hífen, deixaram de receber o hífen. Com a nova ortografia, deixaram de receber o hífen. Então, o não pagamento, antes da nova ortografia, recebia hífen. Quase delito, recebia hífen. Com a nova ortografia, esse não e quase formam palavras sem nunca se usar o hífen. Quando nós olhamos o conjunto que hoje nós vimos aqui, vamos dizer assim, 70%, 80% tem uma coerência muito boa, a regra flui, tem uma lógica, e é isso que você tem que se apegar bem. Entendendo que lá no comecinho, substantivo composto, tem alguns movimentos que você tem que estar atento. Ah, é assim, mas tem aquele grupinho. Ah, a regra é assim, mas tem essa exceção, né? Então você tem que ter muita atenção àquilo que foge da normalidade. Porque para concurso público nos interessa muito, né, essa situação da regra e das exceções. E aqui nos prefixos, o que destoa é aquele grupo final, que nós temos particularidades, né? Tava tudo legal, tudo bacana, mas esse grupo é um grupo que exigiu, né, cada um deles, detalhes particulares. Você tem que ir lá e perceber que o PAN, pela própria terminação dele, tem que ter uma regra específica. Você vai lá, por exemplo, em qualquer um deles ali, vê que alguns se mantiveram, que nos ajuda, e outros passam a ter ajustes, como, por exemplo, sub. Sub é muito utilizado, gente. Sub é muito utilizado. Sublocação, sem hífen. Subbiblioteca, sem hífen. Suboficial, sem hífen. Subordem, né, quando há ingerências, subordens, sem hífen. Tem muitas palavras com prefixo sub. Né? Mas se eu colocar sub mais B, aí ocorre hífen. Né? Sub mais H, você tem dois usos possíveis na língua portuguesa. Com hífen, subhumano com hífen, ou subhumano tudo junto, tirando a letra H. Né? Então, vejam como há uma coerência nisso. E é lógico, o H, que é uma letra quase que cruza todos os prefixos, resolvendo um problema histórico. Né? Vejam que aqueles que nós vimos lá, o co, o des, o in e o re, é que geram já, por força da tradição, uma unificação que o H cai. O H cai. Mas antes de era assim, então nos assusta menos, né? Não causa estranheza. Sem dúvida alguma, aquelas 4 grandes regras é que você tem que estar bem de olho, porque aquilo foi realmente uma simplificação maravilhosa para a língua portuguesa. Nesse material ainda restam algumas questõezinhas que exemplificam para vocês questões com isso que trabalhamos aqui. Então, esse material está disponível nas pastas de cada um dos professores, o link está aqui embaixo, quem quiser procurar para resolver algumas questões, na sequência temos então algumas questões que exemplificam o uso do hífen em substantivos compostos, adjetivos compostos e prefixos, tá bem? Procure ter um material didático que organize exatamente dessa maneira. Substantivo composto, vai lá e coloca os problemas. Adjetivo composto, né, uma brevidade, super tranquilo, e os prefixos, né, o que está numa regra geral e o que está em regras especiais, tá bom? Trabalhamos hoje o hífen, qualquer dúvida, coloque aqui e eu sempre volto para
ler os comentários e se houver dúvida, estarei pronto, né, para responder, tá bom? Um grande abraço e até nosso próximo encontro. Até lá!